Uma cascavel adulta foi encontrada morta em uma trilha seca da Caatinga baiana. Mas o detalhe que intrigou os pesquisadores não foi a morte em si. Foi o padrão dos ferimentos. Não havia sinal de veneno usado contra ela, nenhum corte de faca, nenhuma marca de arma. O corpo tinha múltiplas mordidas pequenas, concentradas quase todas na região da cabeça, como se algo tivesse mastigado exatamente aquela parte e ignorado o resto. Parecia um caso isolado. Não era. Nas semanas seguintes, outras cascavéis apareceram exatamente do mesmo jeito. Sempre à noite. Sempre perto de tocas abandonadas de tatu. Sempre com a cabeça atacada primeiro, o corpo praticamente intacto depois. Quem estava fazendo isso não tinha medo do veneno. E isso sozinho já eliminava praticamente todos os suspeitos óbvios daquele ecossistema. Bem-vindos ao Reino Selvagem. Hoje você vai descobrir que o animal por trás dessas mortes carrega dentro do próprio sangue uma resposta que a ciência só começou a entender há poucas décadas. Uma resposta capaz de anular um dos venenos mais estudados do continente. Deixa o like agora, se inscreve no canal e vamos ao vídeo. Para entender o tamanho desse mistério, primeiro é preciso entender o que estava sendo morto. A cascavel é uma das serpentes mais respeitadas da Caatinga e do Cerrado brasileiros. Seu veneno combina ação neurotóxica e destruição muscular. Um coquetel químico capaz de matar um boi adulto em poucas horas, se a dose e o local da picada forem os certos. Ela não precisa perseguir a presa. Basta um único bote, rápido, calculado, e depois esperar o corpo do animal falhar sozinho. Para dar dimensão a essa arma química, o veneno de uma cascavel age em duas frentes ao mesmo tempo. Uma parte ataca o sistema nervoso, comprometendo o controle muscular da vítima quase de imediato. A outra parte destrói tecido diretamente no ponto da picada, quebrando vasos sanguíneos e fibras musculares como se fosse um ácido de ação lenta. Poucos animais silvestres do porte de um cachorro pequeno sobrevivem a uma picada completa sem qualquer tipo de assistência. Nenhum mamífero de porte pequeno daquela região tinha motivo biológico para se aproximar de uma cascavel de propósito. O risco para praticamente qualquer animal terrestre da Caatinga é simplesmente grande demais. A primeira hipótese levantada pelos pesquisadores apontava para a seriema, ave conhecida justamente por caçar serpentes com uma técnica brutal e eficiente. Fazia sentido à primeira vista. Existem registros bem documentados de seriemas erguendo cobras pelo bico e batendo o corpo repetidamente contra o solo até quebrar a coluna em vários pontos. Mas a teoria não sobreviveu ao exame das carcaças. Uma cascavel morta por seriema apresenta fraturas distribuídas ao longo de todo o corpo, além de marcas de bico espalhadas, não concentradas em um único ponto. Nas carcaças encontradas na trilha, a coluna estava intacta. Só a cabeça tinha sido atingida, repetidamente, com pequenas perfurações muito próximas entre si. A seriema foi descartada. Enquanto essa primeira hipótese ainda era analisada, as câmeras da região continuavam registrando o movimento normal da fauna local. Raposas passando a noite, tatus cavando perto das tocas, e entre eles, gambás cruzando a trilha, um animal tão comum na paisagem que ninguém prestava atenção especial a ele. Se não foi a seriema, o que conseguiria atacar justamente a cabeça de uma cascavel várias vezes e sobreviver ao processo? A segunda hipótese trouxe a raposa do campo, oportunista conhecida por atacar filhotes de serpente quando encontra a chance certa. Só que essa teoria caiu diante de um comportamento básico da espécie. Raposas evitam ativamente serpentes peçonhentas adultas, reconhecendo o risco por instinto e preferindo presas com defesa mais previsível. Além disso, o padrão de mordida de uma raposa costuma incluir o pescoço inteiro, não só a cabeça, e geralmente
deixa a presa parcialmente enterrada para consumo posterior. Nenhuma cascavel encontrada estava enterrada. Nenhuma tinha marca no pescoço. A raposa foi descartada. Curiosamente, os pesquisadores voltaram a notar os gambás nas gravações daquele período. O comportamento parecia normal. Nada que chamasse atenção naquela época do ano, quando esses animais aumentam a movimentação noturna em busca de frutas maduras caídas no chão da caatinga. A explicação parecia resolver a questão sozinha. Então restava apenas uma terceira possibilidade, e ela parecia ainda mais improvável que as duas primeiras. A hipótese seguinte levou os pesquisadores de volta à ação humana. Caçadores que às vezes matam cascavéis por medo, deixando o corpo para trás sem levar nada. Mas essa teoria também não resistiu à análise de campo. Nenhuma pegada de bota foi encontrada em nenhum dos locais. Nenhuma marca de veículo, nenhum rastro que indicasse passagem recente de pessoas naquele trecho isolado. E o padrão de ferimento, pequeno, repetitivo, concentrado exatamente na cabeça, não corresponde a nenhuma ferramenta ou arma comum usada contra serpentes na região. A hipótese humana foi descartada. 3 suspeitos eliminados. E os pesquisadores, sem pista nova, voltaram a revisar, hora por hora, as gravações das câmeras instaladas originalmente para monitorar tatus. Não para resolver um mistério que ninguém sabia que existia. Revisaram noite após noite. Um animal específico aparecia sempre no mesmo horário, sempre sozinho, atravessando o mesmo trecho da trilha ao entardecer. Nas imagens mais recentes, ele já não estava apenas cruzando o caminho. Estava parado, de frente para uma cascavel enrolada, sem recuar. Era um gambá. Deixa o like agora, porque o que vem a seguir explica como um animal sem presas afiadas, sem veneno próprio e sem força muscular relevante se tornou capaz de vencer uma das serpentes mais temidas do Brasil repetidamente, sem nunca aprender a lição do medo. Um gambá adulto pesa pouco, geralmente menos de 2 quilogramas, e mede cerca de 40 centímetros de corpo, sem contar a cauda. É um animal que a maioria das pessoas associa a lixo revirado e passagem rápida por telhados. Nada que sugira capacidade de enfrentar uma serpente peçonhenta e sair vivo. Mas o que realmente importa nessa história não está no tamanho do gambá, está no sangue dele. Pesquisas conduzidas por laboratórios de toxinologia identificaram no sangue de gambás americanos uma proteína capaz de neutralizar diretamente os componentes do veneno de várias serpentes peçonhentas, incluindo cascavéis. Essa proteína se liga às toxinas antes que elas consigam destruir tecido muscular ou interromper sinais nervosos, funcionando quase como um antiveneno natural produzido pelo próprio corpo do animal. O mais surpreendente é que essa proteína não surgiu como resposta pontual a um único tipo de veneno. Estudos mostram que ela consegue neutralizar toxinas de famílias bem diferentes de serpentes peçonhentas, algo raro mesmo entre antivenenos produzidos artificialmente em laboratório, que costumam ser específicos para cada espécie. Cientistas já avaliam essa mesma molécula como ponto de partida para o desenvolvimento de tratamentos mais amplos contra picadas de serpentes em humanos, justamente por causa dessa capacidade pouco comum de agir contra alvos variados. A pergunta agora era outra. Se o veneno não funciona direito contra ele, por que o gambá simplesmente não evita o confronto de qualquer forma? Quando uma cascavel se sente ameaçada, ela dá o aviso mais claro que existe na natureza, o chocalho vibrando na ponta da cauda. A maioria dos animais reconhece esse som e recua imediatamente, porque o risco de uma picada costuma significar morte lenta e dolorosa. O gambá ouve o mesmo aviso e ainda assim avança. Ele se aproxima devagar, quase arrastando o corpo, numa postura que parece hesitante para quem observa de fora.
mas essa lentidão é calculada. Ao se aproximar o suficiente, o gambá provoca a serpente até ela atacar, aceitando o risco de uma picada que para praticamente qualquer outro mamífero daquele tamanho seria fatal. A picada acontece e o corpo do gambá simplesmente não colapsa como deveria. Enquanto o veneno é parcialmente neutralizado pela proteína natural no sangue, o gambá usa a abertura criada pelo próprio ataque da cascavel para contra-atacar, mordendo repetidamente a cabeça da serpente, a região onde estão concentrados os órgãos sensoriais e o controle motor que permitem à cobra reagir e atacar de novo. Não é uma mordida só, são várias, rápidas, sucessivas, sempre no mesmo alvo. A cascavel, sem conseguir enxergar o gambá como algo que valha a pena evitar, continua reagindo por instinto, tentando um segundo bote, um terceiro, gastando veneno e energia contra um adversário que o próprio corpo já está parcialmente neutralizando. Em poucos minutos, a serpente perde a coordenação necessária para continuar o combate. O gambá, então, consome parte da cabeça e do corpo, aproveitando exatamente a região onde concentrou o ataque, e segue para a próxima toca abandonada. O mesmo trajeto tranquilo de qualquer outra noite. Deixa o like agora, porque a parte final dessa investigação muda completamente a forma como você vai enxergar esse animal na próxima vez que vir um cruzando a rua de madrugada. Existe algo quase paradoxal nesse comportamento. O gambá não é um caçador especializado em serpentes. Ele é, na maior parte da vida, um oportunista generalista, comendo frutas, insetos, ovos e restos de comida deixados por outros animais, sem nenhuma reputação de predador temível. Ele não caça cascavéis por necessidade constante. Caça quando a oportunidade aparece, sabendo em algum nível instintivo que carrega dentro de si uma vantagem que nenhum outro mamífero pequeno daquela paisagem possui. A resistência parcial ao veneno não elimina totalmente o risco. Doses muito altas, picadas repetidas ou picadas em pontos específicos ainda podem matar um gambá. Mas a margem de segurança é suficiente para transformar um confronto que seria suicida para qualquer outro animal do mesmo tamanho em uma disputa que ele pode, na maioria das vezes, vencer. Vale lembrar que essa resistência não é exclusividade de uma única espécie isolada. Diferentes populações de gambá, espalhadas pelas Américas, parecem carregar variações da mesma proteína protetora, sugerindo que essa característica surgiu cedo na história evolutiva do grupo. A cascavel, por sua vez, nunca teve motivo evolutivo para temer o gambá. Gerações inteiras de serpentes aprenderam a reconhecer aves de rapina, humanos e grandes mamíferos como ameaça real. Nenhuma delas precisou aprender a temer um animal pequeno, lento e aparentemente inofensivo que atravessa trilhas à noite. E talvez seja exatamente esse o detalhe mais perturbador de toda essa investigação. O instinto da cascavel simplesmente não contempla o gambá como perigo, porque na lógica evolutiva da serpente, ele nunca deveria representar um. Então, quando o confronto acontece, ela reage exatamente como reagiria contra qualquer outra ameaça pequena, tentando afastar com veneno um animal que o próprio veneno, em boa parte das vezes, não consegue derrubar. Os pesquisadores que documentam esses confrontos reconhecem que ainda restam perguntas em aberto. Não se sabe ao certo com que frequência esse tipo de ataque acontece fora das áreas monitoradas por câmera, nem se cascavéis de regiões onde gambás são mais numerosos desenvolvem ao longo de gerações algum tipo de cautela extra em relação a esses encontros. O que se sabe, documentado em vídeo e confirmado por análise laboratorial do sangue da espécie, é que uma das serpentes mais temidas do Brasil tem sim um predador natural pequeno demais para ser levado a sério à primeira vista.
E esse predador não usa veneno próprio, não usa força e não usa velocidade. Usa exatamente aquilo que o próprio corpo aprendeu a produzir, geração após geração, como resposta silenciosa contra o veneno que deveria ser imbatível. A caatinga continua ali, seca, dura, indiferente à reputação que cada um dos seus animais carrega fora daquele ecossistema específico. A cascavel segue sendo, para quase toda a fauna local, uma ameaça que ninguém ousa provocar. Quase toda. Porque em algum trecho de trilha, um animal pequeno, sem pressa e completamente desinteressado em qualquer disputa, segue seu caminho de toca em toca, carregando no próprio sangue a única resposta que aquele ecossistema jamais esperou encontrar contra o veneno mais temido da região. Se você chegou até aqui, deixa o like e se inscreve no canal. Toda semana tem uma história onde a natureza esconde a defesa mais improvável dentro do animal que todo mundo subestima.